Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir, vamos dar continuidade ao nosso treinamento que a gente começou na última sexta-feira e hoje vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento profissional. Para a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento profissional, a gente vai deixar essa frase para vocês. Sucesso é a sua meta. Vocês já pararam para imaginar qual o sucesso que você deseja? Ou até mesmo, vocês já pararam para imaginar o que é sucesso? Muitas vezes a gente não para se perguntar isso, mas eu falo que sucesso ele tem que ser a meta de todo mundo. Então, para isso, pegue um caderno, anote qual é a meta profissional que vocês têm aí. E hoje, ao longo do nosso dia, a gente vai dar algumas dicas profissionais para ajudar vocês neste caminho profissional que vocês desejam desempenhar, ok? Pessoal, lembra daquela pesquisa que eu passei na primeira aula para vocês sobre marketing pessoal? Está na hora da gente colocar em prática. Vocês devem ter pesquisado sobre marketing pessoal e percebeu que marketing pessoal, na verdade, é a venda da sua própria imagem. Só que muitas pessoas confundem porque marketing pessoal não é somente a vestimenta. Porque muitos sites mostram que é somente a vestimenta, não é somente isso. O marketing pessoal é a sua entrada na empresa. Então, imagina que você vai fazer uma entrevista. Aí nessa entrevista você tem que ser o marketing pessoal. Não é somente a vestimenta que você tem que apresentar. É esses tópicos que a gente vai falar agora, tá bom? O primeiro tópico é a comunicação. Não adianta você estar com o seu terno bonitinho se quando você vai falar você não consegue se pronunciar bem, você começa a falar gírias, tá? Então tome muito cuidado vocês que têm várias gírias na hora de falar, tá? Tentem trocar um pouquinho dessas suas gírias, tá? Leiam bastante, ajuda quando você ler, porque você começa a ter novos vocabulários, então isso é interessante, gente. Tá? Outra coisa muito importante é a postura, tá? Não adianta você utilizar o social somente por fora, você também tem que utilizar na sua postura. Então, cuidado na hora que você senta na cadeira, cuidado do jeito que você fala com o entrevistador, até mesmo no aperto de mão tem como você ver a sua postura, tá bom? Então, dê um aperto de mão forte que mostra que você está confiante, tá? Isso já meio que intimida o entrevistador, tá? Não intimida em si, mas deixa ele com curiosidade para te conhecer, tudo bem? Próxima coisa muito importante, pessoal, é a questão da criatividade, tá? A criatividade, ela é excepcional dentro de uma entrevista. Por quê? Imagina um tanto de gente que vai responder a mesma resposta. Tá, então, um exemplo. Quais são seus pontos fortes? Meu ponto forte é porque eu sou determinado, esforçado e organizado. Imagina tanto de gente que vai responder isso. Então você tem que ser criativo, porque talvez esse também seja o seu ponto positivo. Porém, você tem que deixar a sua marca para o entrevistador. E para você deixar a sua marca, é preciso você trabalhar, principalmente na questão da criatividade. Tá? E um jeito para você conseguir fazer sobre essa questão da criatividade, você conseguir imaginar um pouquinho mais, é uma coisa que eu falei lá no primeiro dia, tá? É questão de você se conhecer. Quando você se conhece, você consegue melhorar muito mais a sua criatividade e seus argumentos sobre a si mesmo. Próximo ponto importante é a humildade. A humildade, pessoal, está de fato nos nossos locais de trabalho. Por quê? Porque temos muitas pessoas que costumam estar no mercado de trabalho, costumam estar em algum local e quer se sentir o melhor de todos. Tem que tomar cuidado com essa questão de você estar se sentindo o melhor de todos, principalmente em uma entrevista, tá? Porque na entrevista todo mundo está competindo pelo mesmo cargo que você. Então não tem pessoa melhor nem pior. Isso quem vai determinar é o entrevistador, não você. Então seja humilde em todas as suas respostas, tudo bem? E o próximo ponto é a vestimenta. Mas para falar da vestimenta, eu vou separar um slide aqui diferenciado. Pessoal, vamos falar agora sobre a vestimenta masculina, tá bom? Vestimenta masculina que confunde bastante jovens, tá? Eu já vi vários jovens indo para uma entrevista de short, de bermuda, tá? Então a gente tem que falar sobre essas vestimentas masculinas, parte por parte, ok? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, tá? Depois a gente entra para responder. E até mesmo pode deixar como comentário no Classroom. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a camisa, tá? Rapazes, as camisas de vocês têm que ser na questão de social ou polo, tá bom? Se você não tem uma camisa social, por N motivos, utilize uma polo. Porém, tome cuidado com essa polo. Como está aqui descrito, tem que ser cor neutra, tá? Então não vai com a polo verde fluorescente e tome cuidado com um detalhe, muito importante. Quando você for com essa polo, tome cuidado com o símbolo da marca, porque hoje temos várias marcas que elas querem mostrar o seu logo para o mundo. Então elas acabam utilizando um logo muito grande e vocês gostam daquele logo grande para mostrar que é da camisa. Um exemplo, você comprou uma camisa da Lacoste, tem o símbolo lá do jacaré bem grandão na sua camisa. Você fica feliz, você fala, nossa, eu comprei uma camisa da Lacoste. Não, para a entrevista, pegue o símbolo pequeno, tudo bem? E cor neutra. O que é cor neutra?
Você vai pegar uma preta, uma branca, tá? Até mesmo azul escuro você pode utilizar, ok? Próximo ponto, a calça, tá? Calça social, se você for com a camisa social, presta atenção. Camisa social, calça social, a camisa é por dentro da calça, tudo bem? Não vá por fora se você for com a sua calça social, tá? Porque aí você tem que escolher se você vai de esporte fino ou social, completamente, tá? Então vamos trabalhar sobre essas questões. Próximo ponto da calça, você também pode ir com a calça sarja, tá? Sarja é aquele tecido que tem muitas calças coloridas, mas você não vai com essas calças coloridas, tá? Vão com a calça preta, vai com a calça azul escuro, você pode ir também, tá? Mas sabendo bem qual é a cor que você vai. Sempre se manter discreto. Próximo ponto importante, pessoal, é a calça jeans escura, tá? Então vocês podem ir com a calça jeans, mas porém tem que ser escura. E outra coisa, cuidado para a calça não ser muito apertada, ok? Próximo ponto importante é o sapato. O sapato, você tem que ir de sapato social ou sapatênis. Se no caso você for com a camisa social, calça social, não vá com o sapatênis, tudo bem? Se você não tiver o seu sapato social, vá para a escolha, a vestimenta esporte fino, tudo bem? O cinto é uma coisa besta que parece a gente falar aqui, mas tem muitos jovens hoje que adaptou um novo jeito de segurar as calças, que é o cadarço. O cadarço não pode ser nunca utilizado para uma vestimenta para entrevista, tá? Então tem que tomar cuidado com esse cadarço, tá? Utilizem os cintos. Ah, professor, mas o cinto ele me machuca. Gente, existem vários tipos de couro hoje mais maleável para você utilizar. Cabelo cortado, muito importante. Você com o cabelo bem cortado e tomar cuidado com os desenhos se vocês forem fazer desenhos, né, no seu cabelo, tá? Se a empresa ela for um pouquinho mais rígida, ela não vai gostar de você ir com um desenho na cabeça, tá? Aqueles tribals, entre outras coisas aí que vocês podem fazer como desenho, tá? Outra coisa importante é a barba feita, tá bom, rapazes? Vocês que gostam de deixar a barba de vocês quando tá crescendo, mantenha a barba feita na hora de você ir para uma entrevista, tá bom? Se você não se sente muito confortável com a sua barba, é melhor você tirar mesmo para ir para a entrevista, tudo bem? Porque mostra a dedicação de vocês. Bom, agora a gente vai falar sobre as pessoas que têm mais acessórios na vida, que são as mulheres, tá bom? Meninas, as vestimentas de vocês existem diversas questões que vocês podem colocar, por isso que se torna um pouquinho mais complicado na hora da entrevista, tá? Mas nada que seja absurdo. Então vamos começar pelas meninas, falando sobre as camisas, tá bom? Camisa de vocês, meninas, vá com a camisa social, tá bom? Porém, toma cuidado porque as camisas femininas, elas têm muitas estampas, tá? E essas estampas, elas podem ser um pouquinho indiscretas, então costumem ir camisas brancas. Mas, outro detalhe sobre a camisa branca. A camisa branca, ela é um pouco transparente, então é interessante que você utilize uma regata branca por baixo, tá? Para nada ficar indiscreto. Próximo ponto, a calça de vocês. A calça de vocês, meninas, devem ser ou a calça social, se no caso você for de a camisa social, vá com a calça social também se vocês puderem, ou uma calça jeans, ou também uma calça sarja, como os rapazes, tá? Aquela mesma questão dos rapazes. Porém, tem um pequeno detalhe. Nenhum desses pontos eu falei sobre a leg, tá? Então a leg não deve ser utilizada dentro da entrevista, tá? Aqui eu não falei sobre a saia, mas a saia vocês podem utilizar também, tá? Na altura do joelho, sabendo se comportar. Falar um pouquinho sobre sapato. Sapato é um assunto que envolve muito essa questão de você ter o controle no passo, porque a gente fala que deve utilizar sim salto, porque mostra respeito, mas se vocês não sabem andar de salto, meninas, não precisam ter vergonha, podem ir com a sapatilha, e principalmente porque a sapatilha deixa vocês mais confortáveis. Mas, se no caso vocês quiserem ir de salto, não vá utilizar um salto grande, tá? Utilizem no máximo de 5 centímetros, para você conseguir desenvolver bem se tiver uma dinâmica. Próximo ponto, o acessório. Existem diversos tipos de acessórios que vocês podem utilizar dentro da entrevista. Porém, os acessórios devem ser menos utilizados. Acessórios que chamam bastante atenção, por exemplo, um relógio grande ou um colar que tem um pingente muito grande, tá? Então é interessante que vocês não utilizem isso, tá? Utilizem um relógio pequeno, o colar pingentinho pequeno, tá? Brinco eu posso utilizar, professor? Claro que você pode utilizar brinco, mas sem ser aquelas argolas grandonas, tá bom? Então tome cuidado com esses tipos de acessórios, tá? Pulseiras, posso ir? Pode, mas vai com uma ou duas, não vai com um monte de pulseiras no seu braço. Detalhe muito importante que tem meninas que amam anéis.
não coloquem todos os anéis de vocês que vocês têm para utilizar dentro da entrevista, tá bom? É somente você ir com um anel de compromisso se você tiver. Se você não tiver, vai sem nenhum anel, ok? Outro ponto, o cabelo. O cabelo é muito importante, porque o cabelo muitas vezes a gente fica com dúvida, principalmente as mulheres ficam com dúvida, qual cabelo ir para uma entrevista. O cabelo, gente, ele pode ser tanto solto como preso, porém tem que tomar cuidado para mostrar o seu rosto, tá? Porque o entrevistador ele vai olhar o seu rosto, então você tem que deixar livre o seu rosto. Faça um rabo de cavalo ou deixe ele solto mesmo, porém que não tampem a informação do seu rosto, ok? Um detalhe muito importante são as meninas do cabelo liso, tá? Porque geralmente o cabelo escorre para o rosto. Então tomem cuidado com isso também, tá? Então coloca uma presilhinha, uma tiara, mas lembrem de ser tudo isso discreto, tá, gente? A maquiagem, mais importante de todas, tem que ser uma maquiagem leve. Muitas meninas pensam que quando vai para uma entrevista, vai para uma balada, né? Acaba utilizando batom vermelho, acaba utilizando uma maquiagem muito forte, sombra forte. Isso não pode acontecer, tá bom, meninas? Então tem que ser aquela maquiagem o máximo possível leve. E outra coisa, sempre no tom da sua pele. Aquelas moças que ficam lá na loja, elas estão ali paradas, mas elas servem para mostrar e indicar a você qual é o tom da maquiagem que você deve utilizar. Tudo bem? Então, sempre procure o tom da sua maquiagem. Pessoal, hoje no nosso dia de treinamento a gente está falando sobre desenvolvimento profissional. Não tem como falar sem desenvolvimento profissional sem falar sobre gestão de pessoas, tudo bem? Bom, gestão de pessoas é uma coisa que preocupa muitas das empresas e principalmente cada funcionário individual. Vamos falar sobre alguns tópicos que envolvem essa gestão de pessoas e que podem ajudar vocês também. Primeiro ponto, um bom relacionamento entre pessoas é fundamental para uma equipe? Deixo essa pergunta para vocês e já respondo. Por quê? Essa resposta, gente, é sim, tá? Porque quando a gente tem um bom relacionamento entre uma equipe, significa que os resultados vão ser alcançados. E quem ganha com o resultado alcançado são duas pessoas, a empresa e os próprios funcionários. Porque a empresa ela dá a bonificação para o funcionário, a empresa gosta de ver o funcionário feliz, animado, entusiasmado, porque ela sabe que o resultado vem para ela também. Porém, quando tem uma equipe que não é entrosada, quando a gente tem uma equipe que ela não é motivada, acaba tendo algumas desavenças sobre essa questão, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse bom relacionamento começa a partir de você. Então, se você chega em um local que tem uma pessoa que você não gosta e você só vira a cara, você não está tendo um bom relacionamento entre a sua equipe. Não é obrigado você a gostar de todo mundo dentro da empresa. Na verdade, ali vocês estão sendo profissionais. O que você tem que gostar é do serviço da pessoa. O que você tem que gostar é que você tem aquele parceiro ou parceira para você trabalhar. E você tem que respeitar esse parceiro ou parceira. Professor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Lidar com um ser humano é complicado, mas vocês conseguem, tá? A partir do momento que o esforço começa a partir de você. Então você chega perto da pessoa, tá passando a pessoa pelo corredor da empresa, ou tá passando por algum local, você viu a pessoa, não vai falar com ela? Tá errado. Você pode falar um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Fala somente uma saudação. Ah, professor, mas a pessoa não me responde. A sua parte você está fazendo, tá? O bom relacionamento está vindo a partir de você. E tenho certeza que quando a pessoa precisar, ela vai atrás de você, tá? Outra coisa importante, como você vai interagir com as pessoas? Essa questão de você interagir com as pessoas é um pouco complicado, porque quando você chega na empresa, você quer fazer amizade, você quer mostrar que você está ali, você é paz e amor, entre outras coisas, tá? Você tem que tomar cuidado, porque essa interação ela vai acontecer a partir do tempo passando, quando você for conhecendo as pessoas, for sabendo o gosto das pessoas. Um exemplo, digamos que agora no treinamento a gente pare de falar sobre desenvolvimento profissional, a gente vai falar sobre apicultura. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão começar a fechar, porque a apicultura é estudo da abelha. Vocês estão aqui tendo um entrosamento comigo, uma interação comigo, porque vocês querem saber sobre o treinamento e eu estou passando treinamento para vocês. Então tem uma interação, ou seja, tem uma questão de interesse. Agora, se eu falasse sobre apicultura, eu tenho certeza que poucas pessoas aí estariam interessadas sobre esse tema. Então por isso que a gente não teria uma interação. Então, a partir desse momento que o professor colocou esse raciocínio na sua mente, pensa assim, se você não tem muito assunto com a vida de outra pessoa, automaticamente vai ser difícil você conversar com aquela pessoa, tudo bem? Mas isso não significa que você não vá respeitar a pessoa e não vá interagir profissionalmente, tudo bem? Outra coisa, momento certo para você expor opiniões. Você tem que saber todo momento certo para você expor opiniões, porque nem todo momento é propício para aquela sua opinião, tá? Você tem que aprender a segurar um pouquinho,
administrar esses seus pensamentos na sua mente para você saber se aquele pensamento é certo mesmo para você falar, porque cada pessoa tem a sua opinião. E quando você vai falar sobre uma opinião e acaba causando revolta em uma equipe, deve tomar cuidado com isso, tá bom, gente? Deve ser bem estudado. Outra coisa, não deixe que seus problemas pessoais interfiram no seu trabalho. Com certeza na sua vida você sabe aquela pessoa que fala tudo para você, aquela pessoa que não somente fala para você, mas fala para todo mundo sobre a sua vida. E isso não pode acontecer dentro de uma empresa, porque a empresa está aí para todo mundo ser profissional. Claro, você com o convívio você vai fazer algumas amizades e você pode contar, mas para isso que serve o horário do almoço, tem o horário do cafezinho, para isso que serve, não durante o horário do trabalho, tá bom? Porque pode atrapalhar. Outra coisa, tirar dúvidas e respostas nos momentos corretos também. Se você tem alguma dúvida sobre o seu departamento ou sobre a empresa, sempre peça para o seu líder tirar a dúvida, tá bom? Não vá para líder de outro departamento só porque o líder de outro departamento é seu amigo. Não vá falar com o funcionário de outro departamento porque o funcionário de outro departamento é seu amigo. Conversa com o seu líder, tá bom? Ele não vai ficar bravo com você, ele vai se sentir confiante porque você confiou nele para tirar essa dúvida, tá bom? Trabalho em equipe. Para pegar o gancho que a gente estava falando sobre gestão de pessoas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho em equipe. O resultado, pessoal, sempre lembre que o resultado é entregue no trabalho coletivo. Você pode se destacar, você pode mostrar o seu serviço, mas imagina assim, você é um funcionário de baixo. Você está se destacando bastante. O presidente, é mais fácil ele olhar o funcionário ou o departamento está se destacando? Com toda certeza ele vai olhar o departamento que está destacando. Então, exemplo, digamos que você está trabalhando dentro de um serviço de construção. Então, vamos falar que os carpinteiros estão se destacando. Não está falando sobre o carpinteiro, João, que está se destacando. Não, mas para o seu líder você vai se destacar, porque ele tem a equipe, tá bom? E agora o presidente, ele vai ver os departamentos quais estão se destacando. Então, tome cuidado na hora de você tentar pisar em outras pessoas, isso é totalmente errado. Tá? Não pise em outras pessoas, principalmente se for do seu departamento, porque você prejudica a si mesmo de uma certa forma. Como posso fazer para ajudar a minha equipe? Gente, isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente está com um tempo vasto, quando a gente está trabalhando, e a gente acaba perguntando, como eu posso ajudar a minha equipe? Por qual momento eu posso ajudar, em que sentido? Isso é interessante que você converse com cada pessoa, é interessante que você esteja perto de cada pessoa. Se você acabou o seu serviço, chega perto de uma pessoa do seu departamento e fala assim, poxa, será que eu estou fazendo isso certo? Será que você precisa de alguma ajuda? Isso você pode ajudar a equipe. Ou mesmo você ver a pessoa lotada de serviço e você ajudar. Mas jamais você vai parar de fazer o seu serviço para fazer o de outra pessoa. Tudo bem? Porque senão vocês dois vão acabar se acumulando. Então faça primeiro o seu. Se aquela pessoa não conseguiu cumprir a meta dela, não estou falando que não é para vocês ajudar. Vocês devem ajudar essa pessoa. Porém, tem que esperar um pouquinho, vocês fazerem o de vocês, e aí depois vocês ajudam o dos demais. Ok? Por que deve ser diferente quando ninguém ajuda? Isso é muito importante dentro de uma escola, não é verdade? A gente está naquele trabalho de escola, a gente tem sempre aqueles amigos lá que não fazem nada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de você ser diferente. A questão de você ser diferente não significa que você vai levar os outros nas costas. Quando você é diferente, significa que você vai motivar as outras pessoas. Então, para isso, é interessante que você mostre o seu serviço de verdade, mostre o seu desempenho de verdade, que aí, no caso, você consegue motivar a sua equipe. E quando você consegue motivar a sua equipe, você mesmo, do mesmo patamar, digamos assim, que seja do mesmo cargo, você consegue o respeito coletivo, tá? Então, se atentem a essas dicas. Pessoal, a gente está falando bastante sobre desenvolvimento profissional, agora a gente vai falar sobre dicas para vocês ir para uma entrevista, tudo bem? Para vocês se manterem um pouquinho mais calmo, porque eu sei que o nervosismo atrapalha bastante, talvez tenha que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiramente, conheça o local, antes de você ir para a entrevista. Por quê, pessoal? Quando vocês não conhecem o local, geralmente você vai colocar lá no Google Maps ou Waze, não sei o que vocês vão utilizar, e vocês vão chegar ao local. Aí tem lá os minutos gravados, tudo bonitinho, do tempo que você vai gastar, e você acaba se pegando nisso. Se acontecer algo de errado, você vai chegar extremamente atrasado para uma entrevista. É interessante que você sempre vá para o local, veja bonitinho e planeje em chegar antes da hora, tá, da entrevista. Não é no horário da entrevista.
tá? Porque no horário da entrevista o busão pode atrasar, o trem pode parar, entre outras coisas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Durma cedo. Por que dormir cedo? Porque quando você dorme cedo, significa que você somente é mais descansado, você começa a obter mais informação do seu dia, então é interessante você dormir cedo, tá? E se mantenha calmo, tá? Porque senão você não vai conseguir dormir. Seja pontual, como eu já falei, não fuma e não beber antes de ir para a entrevista, tá? Isso é extremamente importante, principalmente para as pessoas que fumam. Por quê? Tá ali nervoso, tá ansioso e acaba descontando no cigarro. É interessante que vocês não façam isso, porque na hora que você chegar na entrevista, vão observar o seu hálito, o seu cheiro e tudo mais, então tem que tomar cuidado com isso, ok? Gente, chegamos a mais um final de dia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai trazer na próxima aula. Na próxima aula eu quero que vocês enviem um novo currículo, agora com as informações atualizadas, tá bom? Para vocês que não enviaram ainda, enviem. Continue fazendo sobre a questão do diário de aprendizado, tá? Continue fazendo todos os dias, não mintam, tá? Eu vou fazer uma surpresinha esses dias aí para vocês no Google Class, então estejam acompanhando lá. A gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre mídias sociais, jovem aprendiz e estágio, tá? Tirar algumas dúvidas sobre vocês, para vocês sobre isso, ok? Pessoal, chegamos a mais um fim de treinamento, tá? Mais um dia se encerrou o nosso treinamento. Eu aguardo vocês na próxima sexta-feira, acompanhem através do Google Class, que a gente vai divulgar o link do nosso próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Be smart.